Muito bem, Fiel, estamos dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Mando e trazendo aí as últimas notícias do nosso Coringão para você que é corintiano. Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro de tudo, mas antes, não se esqueça aí de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sino, deixa o seu like porque ele ajuda aqui no meu trabalho e o seu comentário também ele é sempre bem-vindo ao final aí do vídeo quando você vê tudo o que está acontecendo aqui nos bastidores do Corinthians. Então vamos lá para o vídeo. A notícia que eu quero falar agora aqui é que o Memphis Depay, ele mesmo, deu um ultimato porque tem salários atrasados e ameaça não se apresentar. Falam em algo como 6 milhões de reais a receber do Corinthians e está ameaçando não voltar depois das férias aí, Casão. Cara, tem que pagar. Bom, isso é um ponto, né? Mas que o Memphis está desinteressado já faz um bom tempo de Corinthians, ele tá. Isso aí é nítido dentro do campo. Nítido. Nesse ano é nítido, principalmente depois do Paulista. Não, fora de casa, se tiver como não ir, não vai. Fora de casa, quando vai, não pega na bola, não tem o mínimo esforço. Cara, tá muito nítido. E aí é o seguinte, cara, porque a dívida não é hoje, né? Não é que ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões para ele. E aí ele resolveu, não vou voltar, porque ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões. Não é. Essa dívida já existe. E aí coincide com esse desinteresse dele dentro do campo. Então, não dá para afirmar que é isso, não tem como afirmar, mas é muita coincidência surgir um comportamento desse e surgir a notícia da dívida, né? É um cara também que já está dividindo o foco dele com outras coisas, né? Ele tem o estilo Neymar de vida. O estilo Neymar de vida. Qual é a diferença? Ele não estourou o ligamento cruzado, né? Não ficou um ano e tanto parado. Não teve outras contusões seguidas musculares, não teve. Então, o dele é puro desinteresse mesmo. Ou paga ou não jogo. Né? Enfim, ele está no direito dele, vai. Está devendo, paga. Sim. Está devendo, paga. O Corinthians deve para um monte de gente, tem que pagar. Né? Mas era óbvio que em algum momento ia chegar esse problema com o Memphis, porque o contrato dele, quem aceitou contratar desse jeito, foi completamente sem noção, foi um absurdo, é sem noção, é completamente desproporcional de qualquer coisa que existe no país. Nem ser candidato. A gente tem aqui o Povo Fala e vamos colocar o Povo Fala e ver qual pergunta estão fazendo para o nosso... Para mim, o Ronaldo. Para você, o Ronaldo Fenômeno. Estão estranhando de me ver aqui invadindo o podcast? Resolvi fazer um crossover de Qual É e podcast da Nilson Show e eu vim pra Paulista perguntar qual é a pergunta da galera pro Ronaldo Fenômeno. Sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. Oi, Ronaldo, eu sou o João, sou de Itaquera. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Por que, em vez de você comprar o Cruzeiro, você não comprou o Corinthians? Essa é boa. Essa é boa, hein? Sou de Itaquera. Essa é boa. Ainda dá tempo, hein, Ronaldo? Sou de Itaquera. Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa. Mas eu não tenho muita esperança, não, porque, infelizmente, a situação no Corinthians hoje tá muito complicada. Muito complicada. É uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem
algo É parecido. uma gestão híbrida, é uma SAF Uma híbrida gestão também. parecida que você está falando, Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque Mas você isso investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser, assim, uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, o Corinthians é uma máquina. Se organizar. Máquina. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado. Mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Exato. Eu acho que, para mim, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então, eu acho que é uma solução viável. Como é que é a tua relação hoje com o torcedor corintiano? Minha relação mesmo é tranquila, é ótima, mas às vezes sabe que a decisão tua não, igual eu falei, eu vou ter uma decisão que eu acho que não vai agradar 30 milhões de pessoas, só que eu tenho que pensar que a decisão tem que ser minha, não das 30 milhões de pessoas. Então às vezes eu sabia disso, sabia que ia ser impossível, ia ser difícil, ia ter muita gente revoltada, mas é o ser humano, de torcedor, é fanático, corintiano então em si é fanático. Tem que ser fanático pelo clube. Eu hoje sou corintiano, não preciso ficar me fazendo muitas coisas. Eu baixo minha cabeça, escuto, deixo as pessoas falar e achar que estão corretas em fazer o que fazem. Ou algum jornalista chegar e falar muitas coisas. Quando eu saí eu fiquei muito triste. Pode ver, eu não vou em muitos programas, porque às vezes as pessoas declaram uma guerra a um cara, não for pra mim, mas gera pra minha família, minhas tias, minha namorada, meus amigos, meu irmão, porque às vezes, se vê ele na rua, xinga, faz, coisas muito ruins de fazer, que às vezes acho que as pessoas não entendem ainda, não sabem se colocar no lugar. Então eu fiquei muito tranquilo, eu sabia da minha decisão, deixei todo mundo, pode falar, pode achar que sabe do Carlos Miguel, mas o Fábio sabe como é que eu sou do dia a dia, não vou nunca ter raiva de ninguém. Muito bem, aí você viu a opinião do Ronaldo, né, falando a respeito de uma possível SAF no Corinthians. Gostaria de saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E você viu também ali, né, o Casagrande, né, esse Casagrande, meu Deus do céu. Apesar que hoje eu tive que concordar com ele, de tantas besteiras, tanta merda que ele fala, cada vez que ele aparece na televisão, hoje eu tive que concordar com ele. Infelizmente, o Memphis, ele é um funcionário, ele tá trabalhando no Corinthians, ele não é torcedor do Corinthians, então ele tem que cobrar mesmo, é um direito que ele tem, e o Corinthians tem que pagar, não tem pra onde correr. Ele trabalha, o Corinthians tem que pagar, ele foi contratado para trabalhar no Corinthians, tudo bem. Tá fazendo ali um mau jogo, não tá jogando bem, os últimos jogos ali não apareceu tanto, mas é um cara que, venhamos e convenhamos, ajudou muito o Corinthians no ano passado, a gente sair daquela situação da zona de rebaixamento. Tudo bem, não tem ajudado muito, mas tá no contrato, meus amigos. Se tá no contrato, o Corinthians contratou ele falando que ia pagar 6 milhões, tem que pagar, não tem outra. Você fala assim, pô, Thiago, mas você tá apoiando o Memphis? Não é que eu esteja apoiando ele. Eu não concordo com a atitude dele vendo o meu lado de torcedor. Mas vendo o meu lado de trabalhador, eu também não gostaria de trabalhar sem receber. É a lei da vida.
O trabalhador é digno do seu salário, então todo mundo quer trabalhar e quer receber o seu salário. Se não está recebendo, o cara vai ficar desanimado, o cara vai ficar indignado, o cara vai ficar revoltado e o cara vai cobrar mesmo. Isso é com todo mundo, não sejamos hipócritas. Então, quando eles têm que pagar, tem que buscar aí solucionar seus problemas financeiros e tem que pagar. Infelizmente, é a realidade do que a gente está vivendo. Bom, e para terminar, a última notícia aqui, o Corinthians acertou a renovação por 10 anos com a Nike. Acabou ali aquele namoro com a Adidas e agora o Coringão fechou aí definitivo com a Nike. Eu vou ler aqui a notícia. Diz o seguinte: o Corinthians decidiu assinar a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo com a Nike. Um novo vínculo formado totalmente do zero, com condições completamente distintas do anterior, terá validade de 10 anos. A diretoria interina do clube, presidida por Osmar Stabile, se reuniu no Parque São Jorge nesta terça-feira para discutir o assunto e tomar uma decisão. Foram levantados prós e contras das propostas apresentadas pela Nike e pela Adidas. No fim, prevaleceu a companhia norte-americana. A Nike ainda topou perdoar dívidas que o clube tinha com a empresa. Uma delas é o fato do Timão ter ultrapassado constantemente nas últimas temporadas o valor de 4 milhões, o qual, por contrato, tem direito a receber de enxoval por ano. Só em 2024, por exemplo, o Corinthians recebeu mais de 12 milhões de vestuário da Nike. A companhia prometeu esquecer essas pendências para ampliar o contrato com a equipe alvinegra. Em contrapartida, a empresa norte-americana não pagará 100 milhões de luvas, como propôs a Adidas. A Nike até aceitou desembolsar essa quantia, mas como um adiantamento. Além disso, o entendimento da diretoria corintiana é de que dificilmente o clube conseguirá atingir os títulos e as demais metas esportivas para que o contrato alcance o valor de 1,3 bilhão. Como publicou o Gazeta Esportiva no dia 9 de maio, as condições apresentadas pela Adidas eram as seguintes: 18 milhões anuais fixos pelo patrocínio, 35 milhões anuais firmados como mínimo garantido de royalties, 6 milhões em enxoval sob compromisso de entrega de 60 mil peças por ano para o uso do clube e 2 milhões por ano direcionados a ações de marketing. O total remete o valor mínimo de 61 milhões por ano, sendo 53 milhões em dinheiro. Os valores do patrocínio, verba de marketing e enxoval teriam correção de 5% ao ano, diferentemente dos royalties, que seriam congelados até o fim do vínculo estipulado para um período de 10 anos. Enfim, Corinthians renovou aí com a Nike por mais 10 anos. Bom, fiel, é isso. Essas são as últimas notícias. Como eu sempre peço a você, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião nos comentários de tudo que você ouviu aqui nesse vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!